Estamos aqui começando o nosso podcast Alta Performance em Saúde e hoje nós temos aqui duas pessoas super especiais, né, Dani? Verdade, dois convidados que têm o meu coração e que cuidam de mim de uma forma muito especial. Pois é, então vou apresentar aqui Lauro Monteiro, especialista aqui nutrólogo, médico nutrólogo, especialista em performance e algo aqui interessante, metabolismo. Então ele vai falar aqui sobre como é que isso impacta na sua performance na prática, tanto pessoal quanto profissional. E doutora Elaine Nobre, odontóloga, especialista em harmonização, cuidando da autoimagem das mulheres e dos homens também, né? Isso. Pois é, autoimagem, cuidados não é só para mulheres não, viu? Ela vai abrir o jogo aqui. Tem alguma Exatamente. Trouxe alguma seringa escondida aí? Ah, Ela meu vai Deus do contar aqui, céu. depois eu vou contar essa história para vocês. Então vamos lá. Lauro Montello, esposo da Bárbara e pai da Lavinha. E dona Elaine Nobre, esposa do Dr. Jorge e mãe da Cecília e do João. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast aqui da Febracis Alta Performance em Saúde. E vamos falar aqui sobre como que a saúde, ela impacta na performance. Será que impacta na performance, Dani? Com certeza. E olha só, é o primeiro podcast. Então, eles estão inaugurando esse podcast e estarão aqui conosco em vários episódios. Então, fica ligado, fica ligado. Lindeza do meu coração, que nós vamos aprender muito com essas duas pessoas queridas. E claro que uma mente forte não habita um corpo fraco. Pois é, na metodologia da Febracis nós temos o pilar saúde como um pilar Muito importantíssimo dentro da metodologia. E nós vamos começar aqui nessa frase tão emblemática que é mente forte não habita corpo fraco. E eu quero aproveitar aqui e parabenizar, deixar um alô aqui para o nosso grande parceiro, Hub de Influência, que é o nosso podcast aqui da Febracis Goiânia. Então, doutor Lauro, vem cá. Que história é essa? Uma mente forte, de fato, ela não habita um corpo fraco? Não, de forma alguma. A gente tem que entender que uma mente forte, ela precisa representar o seu corpo. Então, um corpo, ele nada mais é do que o seu templo. Se você tem uma mente fraca, isso vai repercutir no seu corpo. Então, é muito importante, quando eu penso em alta performance, Dani, é que, na verdade, não é você viver acelerado, não é você viver de todo jeito, fazendo muitas coisas e achando que realmente está fazendo todas elas da melhor maneira. Então, a gente tem que entender que há um limite. E esse limite é o que define você, de fato, ser essa alta performance. Então, ao decorrer, nós vamos entender o porquê que essa alta performance é tão importante ela haver esse limite. Que se ela ultrapassa esse limite, a gente passa e não consegue mais ser alta performance. A gente vai baixar a nossa performance sem ter perenidade. E o objetivo da alta performance é ser perene. Sim. Então, é muito ruim você alta performance por 1 ano e 100 anos sem isso. É melhor você dividir para que você possa ser os 100 anos com muita performance. E olha só, Elaine, a gente fala de autoimagem. E até um tempo atrás, cuidar da nossa autoimagem, da nossa face, parecia futilidade. Mas eu fico imaginando quando as mulheres e homens também chegam no seu consultório, que deitam naquela cadeira, para fazer uma arrumação assim na chaparia, se a gente puder assim dizer, quantas coisas emocionais você escuta. Então, fala para nós qual é a experiência de cuidar do rosto das pessoas, que é o nosso espelho da alma. Sim, eu vejo muito que as pessoas, elas buscam cuidar, né, da face ali. Fala, fala. Então, A gente fica desse mesmo jeito quando chega lá. Né? A gente chega lá no consultório, né? Aí a gente vem lá cheio de exame, cheio de taxa, não sei o quê. Eu tive consulta agora com o doutor Lauro recente. Meu amigo, o homem me abre lá um bocado de exame, vem me falar um bocado de novo. Eu falei, meu filho, não sei se eu tô bem, se eu tô mal, como é que é aí? Traduz pra mim. Eu lembro também, Camilo, que quando eu fui mexer na minha face, e eu ficava nervoso desse jeito. Já mexeu? Já. Então eu acabei fazendo, eu gosto de uma coisa muito natural, às vezes é só um detalhe, né, Elaine? Sim. Você não precisa modificar o rosto inteiro. exatamente. Então eu fiz um detalhe que eu fiquei super satisfeito com isso. E eu lembro que eu fiquei bem nervoso, mas é por isso que a gente tem que ter bons profissionais ao nosso lado. Sim. Então a Elaine com certeza vai poder dizer qual a técnica ela usa para deixar a gente mais calmo. Aham, Poder fazer mas só que com o tratamento. Camilo tem alguma coisa que não deu certo. Porque quando fala de Elaine no WhatsApp, qualquer conta, ele bota um monte de seringa. Ele bota um monte de seringuinha e diz a ela que fica com medo. Porque eu falei que ele também precisava fazer um botox, dar uma organizada. E ele tava meio que sem querer, você acredita? Agora, assim, tem muita gente que acha que cuidar da autoimagem é só coisa de mulher. Isso é verdade ou mentira? Não, é mentira. Hoje os homens também se cuidam.
E eles cuidam da autoimagem, né? A gente precisa estar bem, tanto no corpo como na face. Hoje, assim, se a gente pudesse trazer um número aqui, qual o percentual de homens que você atende que está lá cuidando, fazendo ali uma arrumação, né? Dando uma organizada no Botox. rosto, um botox? A grande maioria é mulher, né? Mas em torno de 40% dos meus Ah, então é pacientes muita são gente, homens. não é Olha pouco aí. não. Nós temos um 40%. bom número aí. Aham. Exatamente. E olha só, se vocês olharem lá no meu Instagram, vocês vão ver que eu emagreci bastante. E no processo de emagrecimento deu uma derretida, assim, fiquei com uma carinha meio derrubada. E a Elaine deu um upgrade aqui, ó, no queixo. Conta pra eles o que é que você fez no meu rosto, Elaine. Então, a Dani veio de um processo de emagrecimento, onde ela perdeu bastante colágeno, a pele Deu uma estava mais derretida. flácida, um derretimento na face, e nós começamos, né, fazendo um estímulo de colágeno para fazer com que a pele dela fique mais firme, e aí só depois eu vim com alguns preenchimentos, refinando e trazendo harmonia para o rostinho dela. E olha só, se vocês pararem para analisar, eles já fizeram, eu nem sabia, Laura, você nem contou, né? Eu achando que tava com essa face, assim, esse upgrade, mas nem tem idade para isso, né? Ou tem idade para começar a fazer procedimentos e cuidar da saúde? Conta aí pra gente. O que eu penso é que, na verdade, você tem que ter aquela idade que você acha que você deve ter no tempo. Então, se Sim. você se acredita que você é uma pessoa tão jovem, você deve ficar Então, jovem. eu acho que eu tenho 26. Você tem que ficar jovem. Existe um limite, com certeza, dos procedimentos. Mas esses limites, eles devem refletir o seu. Então, eu penso que não existe idade para você se cuidar. Quanto mais cedo você se cuida, a prevenção é o melhor remédio. Sim. Então, com certeza, esses procedimentos que deixam a gente mais jovem, que muitas pessoas tenderam a ter acesso a eles agora, depois de, às vezes, mais idade. Mas quanto mais antes você fizer, eu penso que é melhor para você preservar a estrutura do seu corpo. Prevenir, né? Trabalhar com prevenção é melhor do que tratar. O que já, né, está precisando ali, porque não foi prevenido. Sim. Ó, Então, tem um ponto aqui que eu quero trazer, e aí, para a gente começar a desenvolver aqui uma ideia. Vamos lá. Ok. Dentro aqui da metodologia da Febracis, a gente fala muito sobre alguns desafios emocionais, enfim, e isso acarreta numa imagem, né, que vai se manifestar ali se a pessoa se arruma, se não se arruma, né, Se tá acima do peso, né? se está acima do peso, Ou abaixo também. né? Então, depois dessa jornada aqui, né, depois de conhecer um pouco do que a Febracis faz, os dois já fizeram o método CIS. Sim. Vocês conseguem ver uma relação hoje quando um paciente chega no consultório, uma relação emocional sobre o estado que ele chega lá? Com toda certeza, Camilo. Cada dia que passa, depois que eu fiz o método CIS, eu pude perceber a real ligação entre um corpo, a emoção, a mente e a alma. Então, muitas pessoas chegam com a emoção destruída. São pessoas que têm problemas relacionais. Muitas vezes entre pais, mãe, irmãos, família, filhos. Eles não conseguem estabelecer certos limites. E isso ele carrega um peso. E esse peso acaba se manifestando na carne. Então, eles acabam tendo um maior peso, porque eles não conseguem lidar certeiramente com Fala o de problema ganho de deles. peso. De ganho de peso. Então, com certeza, depois que eu abri a mente isso no método CIS, eu percebi que quanto melhor você estabelecer os seus limites emocionais para tudo, você consegue com certeza estabelecer o limite emocional no seu corpo. Até porque, assim, cuidar do corpo, se alimentar bem ou não se alimentar bem, tem uma escolha emocional aí, né? Com certeza. De comer o doce, né? Afinal, quando você falou de Ah, doce, é até um ponto importante, né? O doce, ele é... A pessoa muitas vezes ela acha uma fuga, porque ela tem um problema emocionalmente que ela não resolve. Então ela acha uma fuga. A fuga é algo que dê prazer para ela. Então nosso corpo ele é viciado em gastar menos energia e ter o maior prazer possível em menos tempo. Então tudo que você fizer que dê esse resultado para ele, ele vai sempre querer mais aquilo. Então, muitas vezes se traz no modo de doce. Um docinho para que a sua vida já está tão difícil, o trabalho está tão puxado, o problema está tão grande na família, no trabalho, com as pessoas, que você não consegue tomar a decisão que precisa. E o que vai te aliviar naquele momento pode ser um docinho. É o que vai trazer aquela felicidade momentânea para você. E o docinho é só a porta de entrada. E esse impacto no rosto, Elaine? Em relação à alimentação e esse engordar ou emagrecer? eu tenho uma frase que eu utilizo muito. A alimentação também é uma forma de skincare.
Porque a Uau. pele necessita de nutrientes, precisa estar bem cuidada. A alimentação é essencial para que a gente tenha uma pele boa. Você consegue perceber no consultório quando uma pessoa chega assim, a manifestação emocional de raiva, de amargura, de tristeza, você consegue perceber isso quando você olha para a pele de uma pessoa antes dela falar? Eu consigo, até por conta das marcas de expressão, né? A gente consegue identificar. E muitas pacientes, né, durante os procedimentos, nas consultas, elas acabam falando um pouquinho do que elas sentem. Então, a gente também, na anamnese, a gente vê ali medicação que toma, os hábitos, né, tanto de alimentação, quanto tem atividade física, não tem, a gente consegue perceber isso, né? E esse perfil também, ali, de comportamento, a distorção, às vezes, da imagem. A gente tem bastante isso. Igual ontem, lá na clínica, foi uma paciente, ela disse, eu não me olho no espelho há anos. Meu Deus! Quando eu chego na porta da academia para fazer a análise facial, eu olho, mas eu não quero ver o que eu estou vendo. Porque se acha feia? Porque se acha feia, envelheceu, tem flacidez. Então, acaba que não gosta do que está vendo. Rejeita a própria imagem. Isso. E aí, Laura, quando chegam lá no consultório? Eu sei que agora está numa fase que muitas pessoas estão buscando performance. E eu não sei se é errado eu dizer que a pessoa está com sobrepeso, não está manifestando performance. Mas quando chegam homens e mulheres, pessoas no consultório de vocês, qual é a principal queixa? Quando olham para essa autoimagem e não se percebe mais naquela autoimagem que represente a sua identidade. Eu vejo que o que eles mais se queixam é que eles se perderam no meio do caminho. Eles não conseguiram achar ninguém que pudesse pegar na mão deles, explicar o que estava acontecendo, acolher eles e poder dar um caminho certeiro. Então, o que eu vejo, a maioria do meu público é mulheres. Então, eu acho que a cada 10 pacientes, 2 ou 3 acabam sendo homens. Então, as mulheres, elas tendem a gostar mais do seu corpo, elas cuidam mais, né? E a queixa que eu vejo é, olha, eu me perdi, porque eu estava na faculdade, formei, comecei a trabalhar, e logo veio um filho não planejado, logo eu tive que trabalhar mais e tive que sustentar mais uma casa, acabei me separando. Então, são todos os problemas emocionais que vão juntando e ela não consegue se libertar. Então, no final das contas, eu estou falando de corpo, mas o que está começando ali é o emocional dela, que está bagunçado. E o ser humano, ele não foi feito para ficar se olhando no espelho. Essa comparação direta causa problema, porque você fica o tempo inteiro se olhando. A mesma coisa com a sua voz. Todo mundo aqui já deve ter gravado um áudio. Nossa, essa é a minha voz mesmo. É Que negócio diferente, estranho. é diferente. Exatamente. A gente não é feito para ficar ouvindo nossa voz, vendo a gente o tempo inteiro. No passado não existia espelho. Então não tinha muitos problemas que tem hoje. Você fica se comparando. Ok, não estou tão bem, olha só o meu rosto. Olha só o meu corpo. Isso aqui não está tão perfeito quanto aquela fulana que está em completa desnível com o dela. Às vezes uma condição financeira completamente diferente, emocional completamente diferente, uma condição de local completamente diferente que ela não vai ter naquele momento, mas ela se põe de igualdade. Esse que gera muitos problemas emocionais também. Você se iguala a uma pessoa que com certeza não é igual a você. Então isso causa esses problemas que estão com uma carga muito grande e te faz perder esse eixo, porque você está se comparando com alguém que não está no seu nível. Né? Sua página 6 com a 623 de alguém. Eita, Então, é uma falsa performance, porque no fundo, eu tô olhando para uma referência que não tem, tá num estágio completamente diferente do meu, vamos dizer assim, da pessoa. Então, quando a gente fala de performance, é olhando para mim, como é que eu melhoro, mas olhando para minha realidade. E aí sim, eu vou começar ali, ajustando dentro aqui da perspectiva da nutrologia, olhando para os meus exames, entendendo ali o que é que precisa ser ajustado, estilo de vida. Porque não adianta também esticar a corda, porque o corpo também não... Cada corpo é um corpo. Eu não Sim. posso olhar uma pessoa lá, uma atleta, e falar assim, eu quero ter aquela performance ali. São coisas completamente diferentes, né? São estilos completamente diferentes. E talvez as pessoas elas estão buscando um resultado olhando para uma pessoa, uma referência, mas não tem um nível de preparação completamente diferente. Né? Não quer pagar também esse preço, quer só o resultado. O Sim. corpo bonito, né? Enxuto, músculo. Ah, mas ter um corpo bonito é legal. Não, o corpo bonito é legal, mas assim, a que preço? Então hoje, um corpo bonito ele não nasce da noite para o dia. Então é uma soma ali de exercício, de alimentação, de sono, de hidratação,
né? Uma série de fatores. E talvez hoje muitas pessoas até... Eu quero falar um tema polêmico aqui daqui a pouco. Sério? Das seringuinhas aí. Mas a Ah, pessoa quer resultado o quê? Instantâneo. Ou seja, eu quero aquela performance, eu quero ter aquele tipo de performance, aquele corpo. Mas não é olhando para si e falando assim, poxa, o que que eu posso lapidar no que eu já tenho para melhorar a minha performance, sem olhar para a grama do vizinho. Faz Exato. sentido? Faz sentido, Camilo, porque a gente não pode comparar a vida de alguém que acorda 4:30 da manhã, entra num ônibus, pega 3, 4 ônibus para chegar no trabalho, depois sai do trabalho de noite, pega mais 3, 4 ônibus para chegar em casa. Essa pessoa com certeza não tem espaço para colocar muita coisa na vida dela. Mas o que ela consegue fazer com o mínimo? Essa vai ser a melhor performance dela. Mesmo jeito, alguém que não consegue ir na academia 7 vezes por semana, mas consegue 5. Essa pessoa que vai 5, ela consegue possivelmente ter resultados melhores que vai 7. Depende da intensidade, como está a alimentação dela, sono. Então a gente acaba sempre querendo pegar uma variável e extrapolar ela para tudo. Então, na verdade, é um conjunto. E esse conjunto sempre tem a ver com o tempo que você tem disponível. Então, se você tem mais tempo disponível, o que eu posso fazer com o meu tempo disponível que vai me levar onde eu quero? Porque tem gente que é atleta de natação, tem gente que é atleta de tênis, tem gente que é atleta de performance, que ajuda pessoas na oratória, ajuda pessoas, sim. empresários a seguir. Então, essas pessoas não são da performance? Como? Se alguém é natação, outro não é. Não, é tudo na sua área, no seu nicho. Então, o jeito que você faz, o que você faz que leva mais resultado para as pessoas. Então, é sempre dentro desse ponto. A gente nunca pode se comparar com esses nichos tão diferentes, porque você vai pegar uma extrapolação muito grande. E vem a frustração, no E fundo, vem a no fundo, né? frustração. Elaine, você é dentista por formação. E o sorriso, ele traz uma expressão muito forte da emoção. Eu fico imaginando que uma pessoa não ter os dentes é algo bem difícil. E aí você avançou, porque além de cuidar do sorriso, você foi cuidar da face e de todos os elementos que compõem o rosto. O que é que levou você a escolher a área de saúde e algo muito sensível? Porque se o rosto da pessoa não tiver harmonizado, ela vai sentir alguma coisa que não é legal. Mas, na hora também que dá aquela arrumada, como eu digo, na chaparia, é bem diferente. Eu me senti muito bem, assim, depois que dei uma organizada. Tava bom e ficou melhor. Então, por que você escolheu essa área? Então, eu sempre gostei da área da saúde, né? Eu comecei a odontologia, eu pensava, vou mexer só com a parte estética dental, né? Que o sorriso é, é o mais importante Um da cartão de face, né? visita, O né? nosso cartão de visita. E aí eu comecei a fazer alguns cursos na área de harmonização e eu apaixonei. Porque se complementam as duas áreas, né? Dentro da odontologia. E eu ver, né, essa mudança, essa transformação, isso hoje é o que eu amo fazer. O que é que você sente quando a pessoa chega lá, bagunçada, vou dizer assim, bagunçado, o sorriso não tá legal, o rosto não tá harmônico e vive uma transformação? O que é que você sente quando você vê essa? E pro Lauro também, uma pessoa que chega lá, às vezes 50 quilos a mais, e ao longo de alguns meses ou até um ano, vai vivendo essa transformação. Qual é o sentimento de você, enquanto profissional, de ver essa transformação das pessoas? Eu fico muito feliz, né? Eu acompanho as minhas pacientes, eu vejo a evolução, eu vejo como elas se transformam, a quantidade de fotos, o que elas fazem após essas transformações. E o que eu sinto é gratidão, né, por ter a oportunidade de transformar, né, a vida delas. De certa forma, é uma transformação, né? E na imagem e na vida. Meu sentimento é de satisfação. Eu até brinco com meus pacientes que eles chegam lá, eu coloco na televisão e mostro quem eles antes, que era depois. Às vezes eles se esquecem que eles eram antes, porque eles estão acostumados a viver naquele corpo novo, naquela face nova, e eles não esquecem que eles eram. E eu coloco o antes e o depois, até eu mesmo que estava lá, fico surpreso com esse resultado. Quanto Então, depois do paciente? com antes e depois do paciente, porque eu sei que ele vai ter um resultado, só que é tão satisfatório, gratificante, porque a pessoa não acreditava. Ela ia, mais um dia que eu vou tentar, mais algo que eu vou fazer, porque ela já tentou outras vezes. Então ela tá desesperada para alguém que acolhesse ela. E muitas vezes ela vai pela força da disciplina do restinho que sobrou dela. E ela começa a ver resultado. E isso faz com que ela tenha um resultado tão bom, e é tão nítido na energia que ela traz, que nunca é o mesmo caso, né? A gente pode ver vários faces, vários corpos que mudaram, mas sempre são pessoas
individuais, são pessoas que marcam individualmente a gente. Então, eu tenho uma paciente muito icônica, ela falava assim, eu não acredito que você no primeiro dia não falou que eu estava imensa. Eu estava imensa, doutor. Como é que você não falou isso pra mim? Não, veja bem, eu não tinha como falar isso pra você, né? Mas a gente não tem essa percepção, porque o corpo vai se acostumando com aquilo. Se acostumando, Vocês você não vai aprendem a ser percebendo. gentis e empáticos, né? O negócio tá tudo bagunçado lá. Vocês falam que vão organizar, mas não fala que tá o caos, né? É que às vezes Às vezes tá o caos mesmo. tá o caos, muitas vezes tá o caos, mas às vezes aquela pessoa não tem preparação emocional para receber aquilo. Isso pode desanimar ela. Nossa, tá tão ruim, eu não vou sair dessa. É interessante que aqui no CIS a gente fala disso, mas tem uma ferramenta na Fabrice chamada MAS, né? Que é a roda da vida. E um dos pilares é o pilar saúde. E o que você está falando, acho que conecta muito com esse assunto, que é o despertar da consciência, que é começar a trabalhar a mentalidade. Porque eu acho que antes da pessoa chegar no consultório, ela passa por uma mudança de mentalidade, até chegar e procurar um serviço como esse. Então aqui a gente vê muitos alunos que vão começando a tomar consciência, peraí, eu preciso cuidar da saúde. Veja, agora eu tenho certeza que eu preciso, ó, entendi agora que saúde é performance, vou preciso cuidar do meu sorriso, né? Sorriso tem a ver também com a embalagem, né? Tem a ver com autoimagem. Tem um cliente nosso que ele é de Jataí, o Maicon, e ele mostrando um resultado, né, de um procedimento que fez, foi duas pessoas completamente diferentes. A né? pessoa não tinha dente, ele pessoa, quase nem na enfim, boca, né? Não tinha dente, então ali mexia totalmente na autoimagem, na autoestima. E a pessoa, depois que fez toda essa mudança, parou de beber, parou de fumar, voltou a fazer exercício, fez implante capilar, ou seja, deu uma mudança, se sentiu mais produtivo. E assim, quando eu trago da minha história, né, eu tenho uma relação muito interessante com a Fabracê sobre saúde. Por quê? A primeira palestra que eu fui do Poredação, a gente morava no interior e a gente rodou, sei lá, 120 quilômetros para Lara chegar vai em ficar Salvador horrorizado com sua história aí. para ver a palestra, né? Eu falei, cara, tem Febracês em Salvador, vamos lá, né? Eu acompanhava Paulo pela rede social, li os livros e eu falei, vamos lá então, porque tem Febracês em Salvador. Chegou lá na palestra por redação, e aí entregaram aquela ferramenta, né? A roda da vida, tal, né? O MAS. Cara, quando eu olhei ali a minha nota, só era 2,3 e eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Enfim, eu achava normal, porque todo mundo que estava no meu redor fumava. E isso é um problema também. Entre 1 e 3, né? Isso é um problema, o ambiente. A depender do ambiente que a pessoa vive, ela não vai se despertar para cuidar da saúde, porque se as pessoas que estão ao redor não cuidam, naturalmente ela não vai despertar para cuidar da saúde. Sim. E ali, eu estava num ambiente que todo mundo fumava. Ninguém falava de cuidar da saúde. E eu achava que eu cuidava, porque eu nadava, né? Lá no condomínio tinha uma piscina, e eu nadava, pelo menos umas 3 vezes na semana. Só que eu acordava, fumava um cigarro, ia para a piscina fumando um cigarro, aí eu nadava ali uns 30, 40 minutos, terminava de nadar, acendia outro cigarro e voltava para casa. E nessa soma do dia, minimamente ali eu ia fumar umas 2 carteiras de cigarro. E eu achava normal, porque todos meus amigos, as pessoas que andavam com a gente também fumavam muito, né? E aí vinha a questão da consciência. Quando eu fui na palestra, que eu falei, pilar saúde, o que é cuidar da saúde? Aí me perguntou, exame, como é que tá? Tem exame em dia, né? Dorme bem, se alimenta bem, bebe água. Pô, eu já cheguei a não conseguir tirar sangue porque eu bebia pouca água. Uau. Né? E dali, quando eu comecei a Desse entender jeito. uma nova referência sobre o que é cuidar da saúde, aí minha nota foi 2 ou 3. Eu falei, não, tô um caos. E quando eu comecei a entender também que de todas as áreas da vida, se eu não cuido da saúde, ou melhor, se a minha saúde ela tem algum tipo de problema, né, enfrenta algum tipo de desafio na minha saúde, para tudo. Para a vida profissional, vai impactar na vida financeira, vai afetar o conjugal, vai afetar a minha criação com os meus filhos, vai afetar a minha relação com os meus parentes, né, de alguma forma, vai afetar as minhas emoções. Então, eu comecei a entender que a saúde é, de fato, o maior ativo que a gente tem. Tanto que hoje, Verdade. no mundo corporativo, se a gente for parar para analisar, o novo MBA dos executivos virou o quê? Ironman, triatlo, corrida Natação. e natação. E analisando assim a nível de mercado, o mercado de luxo começou a ir para o quê? Para o esporte. Sim.
Então, cada vez mais tênis de corrida, ações voltadas para cuidar da Procedimentos saúde, estéticos procedimentos, também. O né? Que Brasil é um também é uma dos forma países de que cuidar mais se tem, né? Com da certeza. saúde. A geração nova tem consumido bem menos cigarro, refrigerantes, álcool, Açúcar. né? Açúcar. Ou seja, tem um despertar, tem uma mudança dessa Mentalidade. perspectiva de mentalidade. Vocês concordam com isso? Tem uma mudança, pessoas mais conscientes chegando no consultório, de repente, assim, entendendo que precisa cuidar da saúde não como não só estética, mas por uma questão de longevidade. Eu concordo, Camilo. Com certeza eu concordo. Isso tem muito a ver com clareza. Então, como hoje o conhecimento ele consegue ser difundido da melhor forma, então as pessoas têm mais acesso. E esse acesso faz com que elas tenham esse conhecimento necessário para sair daquela bolha. Então, todo mundo vive na bolha. Mesmo que você vira a bolha do cigarro, você teve que furar essa bolha. Sim, E não foi fácil sair dela. não foi. Não foi, ela o tempo inteiro te puxava. Então, por isso que é difícil. O seu cérebro se acostuma. Então, aquilo que você dizia que era normal era comum, mas não era normal. E as pessoas confundem muito comum com normal. Então, muitas coisas erradas são comuns ao redor delas, só que como todo mundo faz, então elas entendem que é normal. Mas, na verdade, é a bolha. Então, hoje, com certeza, tem muito conhecimento e elas chegam mais preparadas para isso. Isso faz com que a gente ajude e possa falar alguns termos que antes ninguém entenderia. Mas como elas têm mais clareza, elas conseguem com certeza entender. E esse é o ponto de virada para eles poderem dar o primeiro passo. É clareza. Porque até então, se você não acha que aquilo é errado, então é certo. A não ser que alguém te fale que é errado. E se ninguém nunca te falou que é errado com tanta clareza, você não vai acreditar naquilo. Então, o que eu vivo muito, na verdade, é ensinar pessoas, acompanhá-las nesse projeto de ter clareza. E clareza sobre onde elas estão, como elas vão chegar onde elas desejam e com toda segurança e paz. Porque hoje, as pessoas estão carentes. Então, elas querem alguém para ajudar elas. Elas querem alguém que pegue na mão, alguém que ensine. E não só, mas alguém que só escreva no papel algo. Ou alguém que escreva o nome de algum medicamento. Então, elas precisam realmente aprender. E é isso que transforma a perenidade. Se você vai ser igual assim, do jeito que você saiu do seu tratamento pro resto da vida, é se você conseguir fazer um trabalho na mente dessa pessoa. E o que está na mente vai ser reproduzido por muitos e muitos anos. Dificilmente, com toda a clareza que ela adquiriu nesse processo, ela vai retroceder. Então, ela não está à base de um item, um medicamento ou algo assim. Então, hoje, como eu faço parte da cidade de medicina de estilo de vida, então a gente entende que medicamento é muito bom. Porém, o estilo de vida é muito melhor, que é o que te dá perenidade. Por mais que existam medicamentos que te ajudam a controlar algum tipo de doença, com certeza eles podem ser reduzidos até a zero se você mudar o seu estilo de vida. Então, esse é um ponto que todo mundo começou a entender. Por isso que o mercado de luxo, como você bem falou, entendeu isso primeiro. São pessoas que acabam entendendo mais sobre tendências e fazendo o que tem que ser feito por estar naquela área. Então, eles entenderam isso. Então, saúde e esporte, eles andam junto. E o cérebro da gente não faz nada diferente. Do jeito que se faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, o esporte te dá limite, te dá objetivo. E isso tudo, limite e objetivo, você transforma em todas as outras partes da sua vida. Assim como alguém. Afinal, a gente só cresce sob repreensão. Você precisa ser repreendido por alguém. Então, com certeza, você pode olhar, a minha mãe tem um excelente ponto na minha vida, a minha mãe me ensinou aquilo, aquilo outro, então meu pai, minha avó, tio, alguém, essa pessoa, ela te repreendeu. Por isso que você é tão grato por ela. Quando você estava indo para o caminho errado, ela colocou você no certo. Quando você queria fazer algo que achava que era certo, ela te deu uma clareza que não é. Então, a gente precisa de repreensão o tempo inteiro, senão a gente não consegue crescer. Não consegue. A melhor forma de você definhar um ser humano é tirar a pressão dele. É deixar ele numa cama, sem fazer R$1 de movimento, parado. Ele vai definhar. Agora, qual é a melhor forma de deixar alguém grande, forte, poderoso? Sob pressão. Pegando peso, treinando todos os dias. Então, você faz pressão no músculo, pressão no osso, ele fica mais resistente. Parece loucura, mas isso é a realidade. O inverso, né? A gente cresce sob pressão. E é interessante que o Lauro está falando aí sobre limite. E eu imagino que chegam pessoas semanalmente, diariamente no consultório de vocês. E como profissionais de saúde, como é que vocês conseguem dar limite a uma pessoa que chegou lá no consultório com a autoimagem completamente distorcida, trazendo a foto de XYZ para ficar com o corpo igual ou ficar com o rosto igual? E vocês, enquanto profissionais, como é que vocês conseguem dizer, olha só, isso aqui não é bom para você,
Não precisa fazer mais isso. Como é que você vê? Porque eu acho que já deve ter chegado alguém lá dizendo, eu quero esse nariz, eu quero essa boca, eu quero... E aí tem alguns memes agora, botando umas bocas desse tamanho, fazendo assim, algumas coisas que parecem ridículo, mas que, na verdade, tem gente que está chegando nesse nível também. Tem. De não querer ser mais quem é de verdade. Sim, eu vejo. É a questão da distorção da imagem, né? As pessoas, elas se comparam muito. Então, elas buscam ficar parecidos com um artista, um famoso. E quando elas chegam lá na clínica, eu sempre falo, vamos trabalhar. Eu trabalho com naturalidade. Então, a gente constrói resultados. Eu vou aos poucos construindo e entregando. E ali o paciente entende, né, que a minha forma de trabalho é essa. Então, ele acaba, a grande maioria acaba gostando, né, do que eu faço. Mas é trazer consciência, é trazer clareza, é explicar o porquê não fazer, né, aquele igual a outra pessoa, né? Tentar reproduzir algo, porque a pessoa é única. Cada um tem sua identidade, Verdade. cada um tem seus traços, né? E eu acredito muito em uma harmonização que vai refletir a imagem da pessoa, quem ela é. A gente vai realçar a beleza que já existe. Então, é a forma que eu trabalho e as minhas pacientes gostam. Olha só, Dani tem uma atuação aqui na Febracis bem interessante, que desde que quando Dani fez formação, Dani sempre voltou para a área de emoção. Uhum. Foi assim, tipo paixão à primeira vista, É né? verdade. Porque essa metodologia ela vai caminhar para várias frentes, então pode ser só para métodos objetivos, performance, resultados, enfim, a parte mais empresarial, mas também passa por uma perspectiva muito forte sobre as emoções, Sim. né? A inteligência emocional, como gerir as emoções de uma forma inteligente. E é interessante que ao longo da jornada, eu vejo o Dani acompanhando algumas pessoas, mas alguns marcam, né? O quanto que o cuidar das emoções fez a pessoa, não sei se essa palavra existe, desenfermar, né? Acabamos de inventar ela. Acabam de inventar. Ela existe agora. Pessoas que chegaram, de alguma forma, com algum tipo de um quadro, né? De adoecimento. E cuidando das emoções, isso foi reduzindo, até, vamos dizer assim, ficar curada, né? Ou aquele quadro regredir. E queria que você falasse sobre isso, até doenças ali manifestadas autoimune, né? Que é chamado. E nessa equilíbrio das emoções, isso foi regredindo de tal forma e cessou, né? E aí tem tudo a ver com esse quadro aqui da saúde. Fala um pouco aí, que eu acho que é interessante. Eu vou falar na perspectiva do que a Elaine faz e do que Lauro faz. Eu atendi há um tempo um rapaz que ele era extremamente sisudo. Um homem, na verdade, ele era extremamente sisudo. E eu não sei agora, eu não lembro o nome do músculo, mas ele não sorria. E a coisa era tão forte que ele tinha meio que o maxilar, a mandíbula, não sei o nome desse músculo aqui, travado. E a gente trabalhando a ferramenta autoimagem, e ele trouxe algumas situações de palavras negativas que ele ouviu, que ele era feio, que ele não prestava, que ele não ia dar em nada, e ele literalmente não sorria. E na ferramenta, eu fiz ele imaginar, desde criança, ele sorrindo até a fase adulta. E ele sorriu. E ao final da ferramenta, ele tinha chorado, ele falou, eu senti uma dor muito forte. É como se aquele músculo da minha face não existisse. E por isso eu não conseguia sorrir. E na hora que eu consegui sorrir, é como se algo tivesse desbloqueado. E eu não via meus dentes, parecia que meus dentes eram pequenos. E quando ele sorriu, gente, tinha os dentes grandes, tinha os dentes bonitos. E ele falou que sentiu dor aqui meio que nessa região. Você já viu algum paciente chegar com um cenário parecido de tristeza, de rigidez e os músculos da face, sem usar procedimento nenhum, ficarem ali realmente bloqueados, paralisados? Existe isso? Existe sim. Alguns pacientes, né, passam por alguns traumas, algumas coisas na infância e acabam tendo trazendo Seria uma isso, rigidez? né? Essa rigidez, trazendo essa rigidez. E aí a gente vai trabalhar a questão de musculatura, né? Tentar desbloquear, mas a questão é mais emocional mesmo. O que tem que ser trabalhado são as emoções.
trabalhar ali na causa, igual você falou. Ele teve algo na infância que fez ele ficar Não assim. sorria, não sorria absolutamente. E já vejo outras pessoas que ficam com cara de brava e essa região aqui da testa fica bem concentrada, assim, parece que fica até com ruga mais cedo, né? Que faz, eu fazia muito cara de brava. Hoje eu já não sei mais se eu faço, porque eu digo, Elaine, não pode deixar. Mas assim, o nosso corpo, ele representa muito das emoções, então isso fica claro. E eu sei que através de procedimentos estéticos tem como atenuar. Mas eu tenho outro caso, Laura, de uma pessoa que chegou aqui e ele tem um nome composto e a gente fez a mesma ferramenta, a autoimagem. Era um homem, ele usava óculos, meio que calvo, não sorria, com obesidade e depois da ferramenta a visualização era magro, correndo uma maratona de 42 quilômetros e se vendo sem aquela miopia real, né, de usar óculos e tendo cabelo. E ao término da ferramenta, essa pessoa saiu do auditório, foi em uma barbearia, fez a barba, passou no shopping, comprou lentes de contato, cortou o cabelo e penteou de uma forma e isso tem 1 ano e um pouco. E ao longo de 1 ano, esse homem fez atividade física todos os dias. Ele não conseguia segurar 2 carabel. Ele não conseguia. E ele está em preparação. Acho que na próxima semana, acho que agora em junho, ele vai fazer a primeira maratona de 42 quilômetros. Ele já fez 21. E ele emagreceu quase 50 quilos. E tem virou outra pessoa. Como se, sabe aquela metáfora que abriu um eclair e saiu outra pessoa? Mas era alguém sisudo, não sorria, extremamente bravo e se transformou em outra pessoa. Elaine, pega ali para mim, que eu acho que aquela imagem que eu gosto vai dar para o Lauro. Aqui, esse amarelo. Vai dar para o Lauro explicar um pouco disso. Então, é como se era isso aqui e se transformou nisso aqui. Quase 50 quilos. Dani, muito interessante essa história, porque isso prova que esse rapaz, ele não era protagonista da vida dele. Ele estava deixando alguém levar essa vida por ele. Ele não estava tomando a decisão que ele precisava. Ele pode ter, às vezes, um negócio que gerou muito valor, ou começou. Mas o que realmente importava, que era o templo dele, a casa dele, ele não tinha as rédeas. Tá abandonado, né? Então, nessa ferramenta, você entregou clareza para ele, conhecimento para ele. Ele estava numa bolha pelo qual ninguém nunca conseguiu tirar ele de lá. Uma sequer vez. Então agora ele, que é o protagonista da vida dele, ele consegue visualizar o que ele quiser, porque agora é ele que vai mandar. E ele entendeu isso. Então vamos completar a frase mentalmente. A pessoa nasce, cresce, reproduz e morre. Se você pensou nisso, tudo bem, é uma frase. Mas se você acha que essa é realmente a realidade, a gente está perdendo muita coisa, porque a vida não é isso. Não é só nascer, crescer, reproduzir e morrer, de forma alguma. Você pode conquistar muito mais coisas, muito mais, e você pode gerar muito mais valor para você e, consequentemente, para os outros. Eu gosto de usar a analogia do avião. Então, se você está no avião, você, na emergência, eles ensinam que você primeiro tem que pegar a máscara, colocar em você e depois no outro. Sim. Isso não é uma frescura. Isso só quer dizer uma coisa. Você precisa cuidar de você primeiro. Esteja bem. Se você não estiver bem, você não vai conseguir deixar o outro bem. Vocês devem ter visto já algum vídeo na internet de uma pessoa obesa que vai correr. A mãe tá obesa, o carrinho com o filho tá caindo na rua, e ela vai correr atrás desse carrinho, tropeça. Ele não consegue. Ele não consegue mais pegar o filho, e aí outra pessoa que tá do outro lado da rua vai pegar esse filho. Então essa pessoa não conseguia. Então o que eu quero dizer com isso? A gente precisa estar muito bem. E estar muito bem é se cuidar. E essa peça aqui, ela com certeza representa o que... Quem representa isso aí? Eu trouxe a peça aqui para a gente poder entender realmente o que é essa gordura e músculo. Afinal, por que o corpo da gente guarda gordura e não músculo? Que trem louco, né? Esse aqui é a representação real do tamanho, do volume de 1 quilo de gordura. E esse aqui é a representação real do tamanho e do volume de 1 quilo de músculo. Então veja bem, a gordura é o dobro do tamanho do músculo. Mais que o dobro, né? Mais que o dobro. E tem uma relação importante também. O tanto de energia que tem na gordura é diferente do tanto de energia que tem no músculo. Não só pelo tamanho, mas vamos pensar em 1 grama. Ou seja, o peso é o mesmo. Nesse 1 grama é o mesmo peso, só que a energia é diferente. 1 grama de músculo, proteína, equivale a 4 quilocalorias. Lê-se 4 energias.
e já de gordura equivale a 9, ou seja, mais que o dobro novamente. Então o corpo humano sempre quer o quê? Economizar. Então já que é 1 grama por 1 grama, é o mesmo peso, ele não consegue ver, só quem vê é o olho. O metabolismo se vê. Então ele não consegue perceber essa diferença de tamanho. Ele só quer saber como que eu vou ganhar mais com menos. 1 grama, ela tem 1 grama de gordura. Afinal, ela tem mais energia. E às vezes a gente não entende. A gente fica pensando, por que que eu com esse mesmo peso ainda estou fora do meu corpo? O fulano tem outro peso igual. É só a gente pensar em uma pessoa de 100 quilos. Pensou em uma pessoa de 100 quilos? Ela é redonda? Bom, se ela é redonda, tudo bem pensar isso. Mas um fisiculturista também tem 100 quilos. Ele é Puro grande. músculo. É isso aqui. Então a gente pode ter o mesmo peso. Ele é um fator. Só que a gente tem que fazer o quê? Mudar a composição corporal. Então olha só, Elaine. Pega isso aqui. Não pega não, Elaine, pelo amor de Deus. Olha a diferença Olha a disso. diferença. Então isso é muito interessante. A gente tem que produzir sempre, queimar isso aqui e construir mais músculos. Quanto mais músculo você tem, menos gordura você terá. Porque esse músculo aqui vai consumir energia de tal forma que, mesmo que você saia um pouquinho da dieta, não vai te fazer. Isso aí é igual aquela pessoa que tem um marido e fala, nossa, meu marido come o mundo inteiro. Não engorda nada, mas se eu comer o que ele come, pronto, no outro dia eu tô maior. Sou eu. Agora vamos Se lá. eu e Camilo, se Metabolismo, Agora Se vamos lá. acontecer metabolismo. isso, Laura. Eu e Camilo, ele assim, slim, maravilhoso, tá na meta. E essa metáfora é interessante que eu falei pro Laura, Laura, eu quero pesar X quilos. Aí ele virou pra mim, gente, sabe o que ele disse? Esqueça aquilo. Aí me mostrou uma foto, né, de uma mulher com o mesmo peso, mas em possibilidades diferentes. Então, ao longo de quase 1 ano, né, a Elaine e você viram isso, emagreci quase 15 quilos na balança. Mas parece que esse volume foi muito mais. E agora a gente está construindo essa etapa aqui do músculo. E o Lauro falou assim para mim, não, esquece peso, porque a gente quer construir é cada vez mais músculo. E aí a Elaine tem me ajudado, porque quase que não deu para perceber esse derretimento no rosto, porque a gente cuidou. E eu ganhei estrelinha, viu, gente? Ele falou que eu tô ó, Uma carimbada. com uma performance legal, porque eu tô Esse é- disciplinada, embora tenha um problema muito grande, que o desafio é o sono. Então, para mim, hoje, o sono é um dos maiores desafios. Para mim, dormir antes das 10 é difícil. E eu acordo muitas vezes muito cansada. Mas depois eu quero ver que Camilo falou que vai trazer um assunto polêmico, mas vai dar tempo Daqui para a falar pouco, sobre é. isso. Porque ele Mas, não, assim, ele eu quero eslinha assim, perguntar ó, uma alta coisa. performance. É mesmo as pessoas tendo a consciência que é preciso construir músculo, porque o que vai fazer com que ela tenha performance Longevidade, e né? longevidade vai ser músculo, né? O que vai sustentar aí na fase, na velhice, vamos dizer assim, é músculo. Então, quem tem músculo vai ter muito mais performance. Perfeito. Ou seja, hoje as pessoas sabem sobre o risco da gordura, sabe também o risco do açúcar, sabe também a necessidade de fazer exercício, né? Sabe tudo. E por que não faz? Né? Mesmo sabendo tudo isso, né? Tendo cada vez mais conhecimento, por que não faz? E aí, Dani traz aqui uma experiência prática de construir performance durante nesse último tempo agora, cuidando mais da saúde. E eu achava que estava bem. Sim. Saúde Mas assim, o que é tava que bem. muda, mesmo sabendo? Porque assim, eu vou falar de mim, eu fumava 2 carteiras de cigarro. Sabia que fazia mal. Mas, no fundo, eu acho que eu não tinha muita consciência de que se eu olhasse para 10, 15 anos, era inevitável ter um problema respiratório, né? O meu corpo ia enfermar. Eu lembro quando a gente foi fazer a nossa fertilização, o médico falou assim, ó, ou você para de fumar ou esquece, porque não vai sair nenhum espermatozoide aqui bom desse exame. Então, assim, você tem que cuidar da sua saúde. Mas, talvez hoje ainda é um desafio as pessoas terem consciência, eu acho que essa é a palavra, de ter que cuidar da saúde e de que é importante, que isso impacta diretamente na performance. Você acha que é Camilo, desafio? é um desafio muito grande. Inclusive, verificar, Fernando, se você consegue pegar lá no meu Instagram uma imagem que tem 4 mulheres com peso, o mesmo peso. Essa imagem que eu Essa coloquei. imagem que a que Dani falou vai ser legal mostrar aqui. Se você conseguir colocar na tela pra gente, vai ser legal enquanto eu falo isso. Camilo, a diferença é o motivo. É a motivação. Essa é a maior diferença. Então, a Interessante. motivação, ela é um motivo para a ação. A motivação não é algo florido, brilhoso, que brilha nossos olhos todo dia, não é isso. A motivação é um desejo ardente de chegar em tal lugar, porque você não aguenta mais uma tal vida. Ou
uma tal necessidade ou poder perder algo. Então, no seu caso, eu até anotei aqui porque é importante. Você fumava, mas treinava de algum Sim. estilo. E, faz mal, mas nem é tão mal assim. Mas você não tinha um motivo. Depois que você percebeu que você iria ficar sem um espermatozoide de qualidade, esse foi o motivo que Cara, meu destravou. motivo, ó, eu parei de fumar dentro do Petrocis. Foi. Uhum. Eu também. E aí, Paulo fazia uma dinâmica e tal, e ele fala assim, ó, você tá lá num... Tem uma pessoa lá em cima do barril, tal, não sei o quê. E aí, numa dinâmica, eu falei, cara, será que sou eu que tô naquele barril ali? Será que sou eu, né? Naquela metáfora ali do barril de merda e tal. Falei, papai, eu acho que é. Será que é? Será que não é? E aí, quando vem a consciência, né? Eu acho que a palavra que vem antes da motivação é a consciência. Eu tomo Uhum. consciência, daí agora eu tenho uma motivação para alguma coisa. E ali eu tomei consciência. Falei, cara, o que é que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo com o meu corpo? Né? Porque tem uma passagem bíblica que fala, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Só que primeiro o quê? O tal do a ti mesmo, né? Então, Sim. peraí, eu preciso me amar. Porque se eu me amo, aí sim eu vou poder amar alguém, eu vou poder cuidar. Se eu nem me amo, como é que eu vou cuidar de alguém? Sim. E ali foi a minha primeira crise, né? Eu falei, peraí, o que é que eu tô fazendo na minha vida? E aí, a gente falou aqui também sobre ambiente, que o ambiente ele vai impactar, porque ele vai normalizar algumas coisas. Então, uma pessoa que não cuida da saúde, se ela está num ambiente que pessoas não cuidam da saúde, naturalmente ela não vai cuidar, vai achar normal a não fazer exercício, não se alimentar bem, né, não cuidar ali da autoimagem. Mas quando ela muda de ambiente, a coisa começa a provocar uma transformação. E quando eu comecei nessa crise, eu falei, peraí, daqui a 10 anos, 10, 15, 20 anos, como é que vai estar? Porque o meu pai morreu de câncer. E quando eu olhei, eu falei assim, "Epa, peraí, eu não quero viver esse resultado, não. Então, e meu pai morreu cedo, meu pai morreu com menos de 60 anos. 51. 51 anos, jovem. E dali eu falei, peraí, eu preciso tomar uma decisão forte, impactante, mas que de fato vai me levar para lugares diferentes. Então, e eu tomo essa decisão acho que todos os dias, porque as nossas atitudes é que vão sustentar os nossos resultados. E são atitudes todos os dias, Sim. de cuidar da saúde, de cuidar da autoimagem, de querer construir performance, né? Mas eu gostei da motivação. A Dani traz aqui na perspectiva da consciência, despertar a consciência, Sim. e a motivação é que vai fazer com que ela chegue cada um dos consultórios para falar assim, ó, eu estou motivada agora a ser a minha melhor versão. Camilo, Mas, só desculpe, Laura, mas cuidar da saúde na perspectiva da face, autoimagem, autocuidado e da performance do corpo, tira a gente totalmente da zona de conforto, porque nos dois contextos existe um pouco de dor. Atividade física dói para o músculo crescer e fazer procedimentos também dói. Mas depois que a gente vê o resultado, é tão gratificante olhar para si e ver que surgiu algo bom de dentro para fora. uma frase que eu gosto de pensar é assim: antes de ver, não tem como entender. Então, muitas pessoas tendem a mudar de vida completamente no momento que ela se viu da pior forma. Às vezes, ela sofreu um AVC, teve um infarto, teve um acidente que ficou de cama e, devido a ser uma saúde frágil, isso prolongou e ela quase não ficou mais viva. Então, ela não, que chegou a ver. Quando ela viu aquilo, aí ela entendeu. Então, antes de você ver realmente qual vai ser aquele significado, que seja um benefício ou um prejuízo, isso faz você mudar. Então, quando você se viu, eu gosto de pensar assim, quando eu me vi olhando quanto tempo eu vou ficar sem treinar realmente o que eu preciso, sem fazer o exercício que eu preciso. Eu posso começar agora ou posso começar daqui a 40 anos, mas eu vou realmente pagar o preço por isso. Então, quando eu me vi lá na frente, às vezes sendo uma pessoa acima do peso, que eu não consigo correr com meu filho, jogar um futebol, eu não consigo ser ativo com minha futura filha, eu pensei, não, eu preciso mudar. Eu preciso realmente ser forte para dar essa força para ela. Então, quando eu me vi perdendo, isso mudou. E depois que você vê, aí só você vai entender isso. Então, antes de ver, não tem como entender. Então, busque o mais rápido possível ver o problema. E se esse problema for tão grande que você não pode suportar, aí isso vai doer. E se for uma coisa tão grandiosa que te brilha os olhos para chegar, isso também vai doer até você chegar lá.
Então, a dor é necessária para você tomar a decisão que seja ruim e que seja boa. Sempre vai existir. Então, como hoje tem muito soft, que é tudo muito leve, tudo palavras, muitos eufemismos, na verdade é isso. Você tem que sentir dor. Que seja pro bem ou pro ruim. A dor vai existir. Agora escolha. E tudo é difícil. Escolha o seu difícil. Então, vamos escolher um difícil e seguir. E assim, falando da perspectiva de emoção, me ajustem, né, se eu falar alguma coisa errada, a gente fala sobre ambiência. E a gente aprende coisas que a gente vê com a nossa família. E o nosso corpo, ele materializa emoções. O corpo, em todas as partes, né? E muitas vezes as pessoas enfermam. Então, eu fico imaginando uma pessoa que só fala palavras negativas, que ouviu coisas muito ruins, e através da epigenética, aquele corpo vai ficando inflamado, os órgãos vão ficando inflamados. Então, chegam muitas pessoas aqui na Febracis com fibromialgia, endometriose, problemas de hipertensão, pessoas com problemas no fígado, pessoas com problemas de saúde muito forte. Assim como chegam pessoas também com o rosto muitas vezes deformado, com expressões de raiva, de mágoa, de ausência de perdão. Então, imaginando que a fisiologia do corpo aí, da cabeça aos pés, ela vai sofrer uma interferência com as emoções, como é que a gente consegue agora fazer com que o corpo e a alma, que é onde estão as emoções, tenham um equilíbrio? Para eu entender a minha identidade e aceitar a minha autoimagem, ter um autocuidado, porque a pessoa que fica com raiva e estressada, o corpo dói, o rosto fica travado, às vezes precisa usar uma placa de ATM, porque tem, como é o nome, chama tensão, não como é que fala o nome? Isso, tem que usar uma plaquinha meio relaxante. Porque fica com tensão na mandíbula e a manifestação de várias doenças, cardiopatias, enfim, poderíamos citar várias. Como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio? Porque aqui na Febracis nós vamos falar de emoções, da importância do perdão, de tirar a amargura, a mágoa, a raiva, o medo, mas isso ali está materializado no corpo. E o rosto é um espelho da alma. Então, se essa alma ela está poluída, Adoecida, né? adoecida e inflamada, como é que esse rosto vai ficar bonito? Não vai, né? É uma excelente pergunta. Ali é trabalhar as emoções, né? Tentar trazer clareza para o paciente e ver ele como um todo. Não só, vou fazer um procedimento, mas tentar entender, tentar trazer algo para que ele entenda que ele precisa mudar, que ele precisa trabalhar as emoções, que ele precisa se reconhecer novamente. Então tem que ter muita empatia para ouvir. Você deve escutar muitas histórias fortes, né? Muitas histórias Muitas fortes. situações familiares. Muita dor deve ter lá. Eu vejo que uma saída para isso, Camilo, é ambiente. Sim. Então, assim, do mesmo jeito que você foi criança, a gente foi criança, e a gente caiu e não conseguiu levantar, alguém foi lá e levantou a gente. Normalmente o pai ou a mãe, alguém da família, alguém próximo levantou. Então, se você tá sozinho, você tá no buraco, você muitas vezes não vai sair de lá sozinho. Você precisa de alguém para levantar. Então, você precisa andar perto de pessoas que têm o mesmo objetivo. Porque se você não estiver perto dessas pessoas, quando você cair, tá todo mundo no chão mesmo. Ninguém vai te levantar. Ninguém sabe o que tem acima da visão que você tem por baixo. A referência, você A fala. referência. Então, o que eu vejo isso de corpo e alma é o seu ambiente. Se você está perto de pessoas que não importam com isso, que a vida inteira cresceu desse jeito, dessa forma, elas não vão poder te levantar, porque elas já estão lá no chão com você. Agora, quando você troca de ambiente, aí sim, essa pessoa pode te tirar lá. Então, é a mesma coisa. O conhecimento que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar para o próximo nível. Sim. Então, se você está num lugar hoje, você tem que buscar um novo conhecimento para te levar a um novo lugar. Uma nova pessoa para te levar a um novo lugar. Então, a gente precisa buscar isso. E é isso que eu tento levar para quem me acompanha, é que não é só sobre perder o peso, não é só sobre um corpo bem definido, mas sim sobre você buscar estar perto daqueles que você decide no seu objetivo. Então, quando eles me procuram, eles querem perder o peso, mas no meio do caminho eu percebo e ajudo eles a entenderem que, na verdade, eles precisam dar mais atenção para a esposa, para os filhos, eles precisam tratar melhor os funcionários. Então, são muitas histórias que a gente ouve. Então não é só ser médico, né? Não é só ser médico. Nem só Então, eu ser ajudo a entender tudo isso. E isso é ambiente. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês dois fizeram o método CIS. Sim. Existia um profissional antes do método CIS e um profissional pós-método CIS? Com toda Depois certeza. do que vocês viram lá? O que é que mudou? Mudou a forma pelo qual eu olho
pelas pessoas. Então, antes eu olhava com uma visão muito biomédica. Apesar do meu ensino ser mais formulado em biopsicossocial, que é a nova modalidade, eu ainda não entendi exatamente a dor da pessoa. Porque eu via ela como um corpo. E corpo tem medicamento, tem fisiologia, tem tudo isso. Então, depois que eu fiz o CIS, eu pude entender que cada indivíduo, por mais que seja um corpo diferente e tenha fisiologia semelhante, eles carregam pesos emocionais diferentes. E esses pesos emocionais, eles devem ser levados em consideração. Senão, o seu tratamento vai ser ineficaz. Depois que eu fiz o CIS, eu pude perceber isso. Então, foi quando eu pude acolher melhor, entender melhor as relações emocionais que nada tem a ver diretamente com o corpo. Se eu não consigo arrumar a emoção dessa pessoa, ela não vai organizar a vida dela, o ambiente dela e trocar os ambientes. E aí não vai chegar na meta, né? Com certeza não vai. Então, não é só sobre um medicamento, porque se fosse isso, eu tava fácil. Uma pílula milagrosa. Mas não é só uma pílula milagrosa. Você precisa realmente moldar toda a alma dessa pessoa. E foi só no CIS que eu pude perceber isso. Então lá no CIS é um lugar maravilhoso. É um lugar que fez transformação em mim e na minha esposa. Até hoje a gente colhe esses frutos e a gente pretende nunca sair dessa jornada. Então o CIS é um ambiente maravilhoso que eu recomendo todos a participarem em algum momento de suas vidas o mais breve possível. Eu lembro muito bem que teve um momento que Camila que estava falando, e Camila falava de uma árvore, e nessa árvore, nessa analogia, você consegue visualizar, é ver. Antes de ver, não tem como entender. Então, por essa árvore, eu pude entender todos os objetivos que eu poderia colocar lá dentro, todas as pessoas, e o quanto isso poderia frutificar. Então, foi um exemplo. Assim como tem muitas parábolas na Bíblia, a gente tem que usar parábolas para explicar. Porque parábolas é um jeito de você fazer a pessoa visualize aquela ideia. Então, mais uma vez, você precisa ver. Quando você ver aquele item, você não tem como mais parar de entender aquilo. Então, você vai sempre buscar aquilo que você viu. Sim. Por isso que muitas vezes quadro dos sonhos é o que dá muito certo para as pessoas, que elas estão vendo aquilo todos os conquistar dias. é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, você precisa colocar isso na sua meta. Visualize o seu futuro, procure maneiras de visualizar o problema e a solução e focar neles. E doutora Elaine, o que é que mudou? O que é quem era antes, o que é que se tornou, né? Pós esse conhecimento. Como é que né? olha para os pacientes, Isso. né? Depois. Após o CIS, né, eu consegui ver os pacientes de uma forma diferente. Cada um tem um perfil, cada um tem emoções diferentes, tem particularidades. Então, o acolhimento é diferente. Ali, a consulta, todo o tratamento é conduzido de uma forma diferente, né? Eu consegui entender melhor as pessoas a partir com o CIS. Interessante. Com essa visão, entendendo das emoções e aplicando isso, os resultados, ou melhor, a forma de abordar, ela muda e naturalmente os resultados, eles também começam a ser um pouco diferentes lá na ponta com o cliente, né, com o paciente, com a evolução dele, né, entendendo que não é só, pegando aqui, não é só um tratamento, não é só uma medicação, mas toda essa visão sistêmica, né, que a gente fala, né, cuida do ambiente, Corpo, cuida das alma e espírito, emoções. Né? Entendi, exatamente. Então, lá na ponta vai ter essa transformação. Com certeza. Tem muitas pessoas que pensam assim. Elas fazem cálculo. Elas se apegam, às vezes, a um valor monetário. Assim, quanto que eu vou investir nisso? E elas nem usam investir, quanto que eu vou gastar? Mas, na verdade, elas estão fazendo a pergunta e o cálculo errado. A verdade é quanto que elas vão deixar de ganhar vivendo mais um dia em sobrepeso, mais um dia com deficiência de vitaminas, mais um dia não se reconhecendo, mais um dia que a roupa escolhe ela, não escolhe, ela não escolhe a roupa. Gente. Então, isso é um cálculo que as pessoas não fazem. E eu tenho cases lá que, com certeza, depois que finalizaram o tratamento, começaram a ganhar mais dinheiro. Então, não é o que elas investiram, mas sim o que agora elas podem ganhar. Porque você é o que você veste. E o corpo é a sua vestimenta. Muitas mulheres podem entender que você está aí do lado quando você põe uma roupa muito bonita. Às vezes um vestido vermelho, um batom vermelho com um escarpão, um sapato muito bonito. Você sente a poderosa. Não é mesmo, Elaine? Por quê? É que você se vestiu como poderosa. Se você não se vestir como poderosa, colocar um pijaminha qualquer, rasgado, fuleiro, você não vai nem acreditar em você mesmo. Então é importante que a gente se vista bem. E o corpo é vestir. Como você tem um corpo bem vestido, um corpo que você gosta,
que com certeza te trará muita felicidade, não passa vergonha em você em lugar nenhum, porque é um corpo que, na verdade, você não carrega um pedaço de carne. Você carrega naquele corpo disciplina, motivação, conhecimento, organização. É isso tudo que você carrega naquele corpo. É essa toda a mensagem que você passa. Sim. E você é uma pessoa de sucesso que cumpre a palavra que você dá. Afinal, não é fácil você estar acima do peso e voltar para o peso que deveria ser sempre ficado naquele peso e se manter. E o melhor é quando a gente chega na meta e ultrapassa, que aí é massa. E ó, Camila, sabe o que é que vai acontecer? Não vai dar tempo hoje de você fazer a pergunta polêmica, mas na próxima semana, na próxima semana, eu acho que uma dessas semanas nós vamos ter o doutor Lauro, nutrólogo, e o doutor Bruno, cirurgião plástico. Aí eu quero ver nesse dia se vai ser polêmico ou Aí não eu vai. vou Porque trazer a um polêmica. vai falar sobre o cuidado fisiológico e o outro vai organizar, tipo assim, ó, o airbag, fazer aquela lipo HD e deixar você, lindeza, com aquele corpo, ó, de princesa que você merece. Então, a gente vai ter esse encontro aqui, viu? Eu vou promover e depois nós vamos falar. No outro dia, vamos ter a doutora Elaine falando do corpo e vamos ter uma ginecologista falando da saúde feminina. Eu acho que vai dar um borogodó interessante, porque cuidar do corpo é algo muito importante e a gente entende, né, que o corpo é templo do Espírito Santo. E quando a gente entende que é a imagem e semelhança do Criador, nós não podemos negligenciar no templo que ele nos entregou. Assim, eu fico muito feliz de tê-los aqui no dia de hoje. Interessante é para a gente ir caminhando aqui para o fechamento, mas assim, cuidar da saúde, cuidar da autoimagem, a pessoa produz mais, se sente bem, se sente mais produtiva, Sim. entrega mais no trabalho, né? Ganha mais dinheiro. Então, assim, peraí. Então, a gente foi para uma seara aqui. Ó, se você está precisando ganhar mais dinheiro, Cuida eu do te faço a corpo. pergunta, como é que está seu corpo? Né? Como é que está a sua performance? Né? Tem energia? Não tem? Quando você olha no espelho, será que você gosta do que está vendo? Porque isso impacta na motivação, né? Sim. Volta aqui a motivação Motivo para pra agir. vender, para poder gerir, para Motivo poder pra agir, liderar. né? Exatamente. Como é que você se vê enquanto líder, como empresário, como gestor, como vendedor? Né? Se sente forte, poderoso ou se sente fraco na mentalidade e no corpo? Está tudo conectado. Sim. Olha que interessante. Então, para você que está assistindo a gente, entenda que quando a gente fala de mentalidade, está conectado com o corpo, está conectado com as emoções, está conectado com a sua história, com as fraturas, com trauma, enfim, está tudo conectado. Você não tem uma parte que você deixa ali atrás da porta guardadinha e vai viver a sua vida. Ou seja, se você não buscar mentores, e aqui você tem pessoas que têm alta qualidade, doutor Lauro, doutora Elaine, pessoas que vão te orientar, pessoas que de fato têm ajudado muitos pacientes, muitos clientes, né, a desenvolver performance para que tenham grandes resultados. Nós somos prova disso, entendendo que performance, para a maioria das pessoas, começa só em ganhar mais dinheiro, né? Só que aí quando você começa a correr, né? Peraí, eu preciso ganhar mais dinheiro, tá? Então eu vou trabalhar mais. Então eu vou trabalhar mais e daqui a pouco faltou energia, né? A energia foi, aí eu vou trabalhar mais, eu vou dormir tarde, eu vou ter que entregar coisa, eu vou produzir mais e pronto. Aí você até começa, aí daqui a pouco vem aquela curva, né? Que o próprio corpo não aguenta aquela energia. E aí você tem, peraí, eu preciso de ajuda para que essa máquina ela funcione bem e, principal, eu saiba os limites dela. Limites. Né? Então, hoje, infelizmente, a gente tem visto pessoas novas vindo a óbito. Recentemente eu vi na internet, até, não sei se era um fisiculturista, mas uma pessoa assim mais forte, 22 anos. Né? Então, assim, recentemente teve um caso que a menina... Ou seja, é necessário cuidar da saúde. É necessário cuidar das emoções. É necessário cuidar da autoimagem para que você tenha performance na vida pessoal e na vida profissional também. Porque, primeiro que tudo, quando a gente fala de performance, e tem um cara que eu gosto muito eu acompanho, é o Murilo Gun, e ele é interessante, né? As sacadas dele. Fala assim, poxa, um bilionário tem performance. Performance em quê? Eu quero saber como é que é a vida dele, como é que é a saúde. Tem saúde? Ele corre, ele caminha. Como é que é a vida dele em casa, né? Como é que é a relação dele com a esposa? E quando a gente fala de cuidar aqui da saúde, né? Para que tenha performance, começa nos mínimos detalhes. Antes de eu estar bem, com a cara bonita para fora, eu preciso estar bem em quê? Para dentro. Em casa. Primeiro comigo, segundo com minha esposa, né? Eu vou cuidar do meu corpo para estar bem
primeiro aonde? Ué, precisa estar bem em casa, né? Com a esposa, ter vigor, né? Em casa, namorar, poder ter saúde para cuidar dos filhos, para o carrinho não pegar embalo e não conseguir correr. Pegar. Né? Então, assim, são detalhes que muitas vezes a pessoa olha para a performance, essa palavra ficou muito falada, né? Alta performance, mas performance é construída no fundo, em detalhes, olhando para cada área, sem negligenciar. E esse aqui eu acho que o bate-papo de hoje trouxe essa reflexão de cuidar das emoções, cuidar do corpo, cuidar da autoimagem. Do templo do Espírito Santo. Cuidar do templo do Espírito Santo. A gente tem o nosso Café com Fé, que é outro podcast quando a gente fala aqui só do cuidado espiritual. São ações, são pilares essenciais para que a pessoa tenha performance. E esse bate-papo foi maravilhoso. Mas eles né? vão voltar. Vão voltar, Eles claro. vão voltar em claro, breve. porque aqui é a casa de vocês, né? Febracis Goiânia é a casa de vocês. E a gente fica muito grato de tê-los aqui nessa jornada. Abrindo esse quadro, Alta Performance e Saúde, vamos ter aqui mais pessoas. Por quê? Porque a gente entende que performance passa por cuidar da saúde. Não tem como a gente não falar disso. Sim, a né? base, né? O alicerce tem que estar bem estruturado. Exatamente. Então, nosso muito obrigado. Obrigada. E como é que quem está assistindo a gente aqui acha vocês, né? Para começar a cuidar da performance, né? Cuidar E da a gente saúde. recomenda, porque eles cuidam de nós. Perfeito, para você me achar aí, é só você colocar no Instagram, @olauro_montelo. E aí você vai descobrir que o melhor peptídeo para alta performance é a disciplina. É mexer o doce todo dia. E doutora Elaine? Então, para vocês me encontrarem, é doutora Elaine Nobre. Pois é. Então, são os famosos aqui de Goiânia do Brasil. Então, gente, muito obrigado. Gratidão pela participação de vocês. E para você que nos acompanha, deixa um comentário aqui, compartilha para alguém que precisa ouvir essa mensagem para entender que performance vai muito além de só você performar no trabalho. Você tem que performar primeiro na sua saúde. Então, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Beijo no coração.